Olá, meus amores, bom dia para vocês. Vamos iniciar a nossa aula com a matéria de ciências, ok? E hoje em ciências nós vamos estudar os conteúdos da página 10 e da página 11, ok? Antes de ver o vídeo, de continuar vendo o vídeo, leia os conteúdos com bastante atenção, para o vídeo aí e depois você volta, tá joia? Agora que você já fez a leitura, nós vamos fazer as discussões. Como vocês viram aí, o nosso tema é relações ecológicas. Você já ouviu falar nesse tema? Já ouviu falar nessas palavras? Pois bem, meus amores, nas nossas aulas anteriores, nós vimos que a biosfera é a parte da Terra onde os seres vivos se desenvolvem. É ou não é? É na biosfera que eles encontram o ar para respirar, os alimentos, o habitat que eles precisam, certo? E aí, pensando em tudo isso, nós temos que entender que os animais, eles se relacionam entre si. Eles se interagem uns com os outros. Então, a gente já entende o que significa relações ecológicas. Isso significa interação, a relação entre os seres vivos, entre os animais, entre as plantas, entre os seres humanos. Os seres vivos em geral, gente, eles se relacionam, eles se interagem, certo? Nós vamos ver um exemplo de interação naquela situação entre a flor e a abelha. Lembra que nós estudamos lá na página 2 de ciência? Como nós vimos na página 2, a abelha interage com a planta e a planta com a abelha. Nessa situação, conforme nós estudamos, a abelha ajuda a flor e a flor ajuda a abelha. Como era mesmo? Quem lembra aí para me responder? Pois bem, a gente via que a flor ajudava a abelha porque ela liberava o néctar, que é aquele docinho que a abelha gosta de ficar posando nas flores para poder se alimentar. É ou não é? E da mesma forma, a abelha ajudava a flor, fazendo o quê? Espalhando os grãos de pólen, fazendo com que esses grãos de pólen virassem aí novas flores em outros lugares. Então, a gente vê aí uma relação ecológica. A gente consegue entender que os seres vivos, eles se interagem, eles se relacionam, ok? E aí, meus amores, agora que vocês já entenderam o que significa, relações ecológicas, nós temos que entender um segundo passo. Existem dois tipos de relações: a chamada relações harmônicas e as chamadas relações desarmônicas, ok? Dois tipos de relações. E hoje nós vamos estudar as relações harmônicas. Antes de continuar e vermos aí os tipos de relações harmônicas, a gente tem que entender por que as relações recebem esse nome. Pensando aí no mesmo exemplo entre a flor e a abelha. Já que uma ajuda a outra, nós vamos perceber que há uma harmonia. Por isso que a relação entre a abelha e a flor é chamada de relação harmônica. Uma ajuda a outra. Há uma harmonia entre elas, certo? E aí, se você pensar na desarmônica, você já vai entender que é o contrário. Tem harmonia na desarmônica? Não tem. Muito bem.
Então, antes de continuar falando da desarmônica, a gente vai focar nessa daqui. Por quê? Pensando aí nas relações harmônicas, existem 4 tipos delas. Tem 4 tipos de relações harmônicas. Sabe por quê? A abelha e, no caso, a flor juntas aí, uma ajudando a outra, é a relação harmônica de protocooperação. E aí nós vamos entender por quê. E aí vocês vão ver que tem relação harmônica por comensalismo, tem relação harmônica por mutualismo e também tem relação harmônica por inquilinismo. Tem esses 4 tipos de relações harmônicas. Hoje nós vamos ver só essas 2 aqui, tá bom? Bom, meus amores, agora que vocês então entenderam que relações ecológicas é a interação aí entre os seres vivos, entenderam quando é harmônica, quando um ajuda o outro, interage com o outro, nós vamos ver então os tipos de relações harmônicas, tá? E aí eu gostaria que você pegasse o seu livro. Vamos lá. Na página 11, nós temos a chamada relação harmônica de comensalismo. E aí vocês vão ver um exemplo. Olha só. Observe o tubarão representado na imagem a seguir. Página 11, acompanha comigo. Os peixes estão presos aí ao tubarão. Esses peixes que estão presos ao tubarão são chamados de rêmoras. E aí, olha lá, meus amores, os peixes estão junto com o tubarão. Nesse caso aí, eles estão interagindo. Então, tem uma relação ecológica. E nesse caso aí, a gente vai ver que o tubarão está ajudando essas rêmoras. Sabe como ele está ajudando essas rêmoras? Servindo de transporte para elas. Olha lá, elas ficam juntinhas aí com o tubarão e ele vai seguindo pelo mar afora e elas juntinhas. Então, nós vamos entender que é uma relação harmônica, eles estão se interagindo tranquilamente, só que nesse caso, o tubarão não recebe ajuda. Os únicos que estão recebendo ajuda aí são as rêmoras. Ou seja, aí nós temos uma relação harmônica por comensalismo. Por quê? Porque somente um ser vivo se beneficia. As rêmoras não estão ajudando ao tubarão, mas também não estão prejudicando o tubarão. Mas o tubarão ajuda elas. Então, há uma harmonia, relação harmônica, e como somente um ser aí, que são as rêmoras, estão sendo beneficiados, portanto, chamamos de comensalismo. Portanto, para concluir, comensalismo é a relação harmônica onde um ser é beneficiado e o outro ser, tia, não é? Não é, mas também não sai prejudicado. Ok? Tranquilo, né? Bom, e aí nós vamos ver a próxima relação harmônica. É a chamada protocooperação. E a protocooperação, eu tenho 2 exemplos para vocês. O primeiro eu já falei, que é o caso da flor e da abelha, onde uma ajuda a outra, certo? E nós temos aí na nossa página 11 um outro exemplo. Sabe qual? Olha esse desenho. Vocês conhecem esses animais? Aqui nós temos a anêmona do mar, tá? E também nós temos um outro animal que é chamado de paguro. O nome dele é até engraçado, né? Paguro. Já ouviu falar nesse nome? Pois bem,
Nesse caso aqui, entre a anêmona do mar e o paguro, nós vamos ver que tem uma relação chamada protocooperação. Por quê? Um ajuda o outro. Tanto a anêmona ajuda o paguro, quanto o paguro ajuda a anêmona. Sabe como? Vamos ler, ó. A anêmona do mar oferece proteção ao paguro. Por quê? Oferece proteção contra os predadores. Predadores que queiram comer o paguro. E aí, sabe o que ela faz? Olha lá, ó. Ela tem alguns tentáculos, tá? E esses tentáculos têm substâncias que queimam. Então, o animal que quiser comer o paguro, quiser encostar no paguro, não vai ter como. Por quê? Porque ele está protegido pela anêmona do mar, ok? E aí nós vamos ver, olha lá outra situação. Pensando aqui, ó, o paguro, gente, é uma espécie de caranguejo, tá? E a anêmona do mar tá aqui por cima, ó, protegendo ele. E aí, pensando nisso, o paguro, por sua vez, ajuda a anêmona do mar como transporte. E além disso, ela também, olha lá o que acontece, ó, aproveita as sobras de alimentos deixados por ele. Então, nós temos aqui, meus amores, uma diferença entre a chamada harmônica por comensalismo e harmônica por protocooperação, tá? Na relação por comensalismo, nós vamos ver que só um ser é beneficiado e o outro não sai prejudicado, tá? Que é o caso das rêmoras e o tubarão, certo? Já a protocooperação é a relação onde todos os seres envolvidos são beneficiados. Um tem uma função que vai ajudar o outro e vice-versa, ok? Então, meus amores, agora que vocês já entenderam sobre o que é relações ecológicas, já entenderam por que recebe esse nome de harmônica e os tipos, esses dois tipos de relações aí, no caso, por comensalismo e por protocooperação, nós vamos fazer alguns exercícios. Tia, as relações harmônicas acabaram? Não. Ainda tem a mutualismo e inquilinismo, tá? A tia vai explicar na próxima aula, ok? Eu gosto de fixar bem essas aqui primeiro, para depois a gente continuar. E aí, para fixar, eu vou deixar para vocês alguns exercícios logo abaixo no vídeo, para que vocês copiem e respondam no caderno de ciências, tá bom? E aí, meus amores, para aprender cada vez mais, vale a pena assistir o vídeo, a parte que perdeu, voltar, assistir de novo, e vale a pena continuar aí lendo o livro na página 10 e 11 para poder acertar tudo, tá joia? Assim que acabar o exercício, né, de copiar e responder, manda fotinha para mim. Combinado? Então vamos lá, meus amores, que vocês vão adorar essa matéria. É bem interessante da gente aprender sobre a interação, a relação entre os animais. Beijo!